Eles vieram do céu. Essa é a afirmação gravada nas tabuletas de argila da antiga Suméria, o berço da civilização humana. Mas quem eram eles? Reis? Espíritos? Ou algo muito mais grandioso e inquietante? As lendas falam dos Anunnaki, aqueles que do céu para a terra vieram. Deuses, extraterrestres ou simplesmente figuras mitológicas nascidas da imaginação de um povo antigo. Por séculos a verdade aparece obscura, camuflada por traduções imprecisas, ocultada sob dogmas religiosos e ridicularizada pelo ceticismo moderno. Mas se olharmos além das versões casuais da história, encontramos algo perturbador. Relatos consistentes, dispersos em culturas separadas por oceanos e milênios, apontando para uma mesma origem. E se os Anunnaki fossem mais do que um mito? Se a humanidade foi moldada por forças além da compreensão comum? Neste vídeo, vamos explorar os registros ancestrais, decifrar os enigmas ocultos nas escrituras sumérias e conectar os pontos entre mitos e realidades esquecidas. A verdade foi descoberta por séculos, mas agora está prestes a ser revelada. Primeiras grandes civilizações da humanidade nasceram nas terras férteis da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Foi aí, há mais de 6.000 anos, que surgiram as primeiras cidades, os primeiros códigos de leis e as primeiras histórias escritas sobre os deuses. Entre esses relatos, preservados em tabuletas de argila há milênios, encontramos menções recorrentes aos Anunnaki, uma enigmática linhagem de seres que, segundo os sumérios, desceram dos céus para governar a terra. Mas o que os torna tão intrigantes? Enquanto em outras mitologias antigas dos deuses são meramente simbólicas ou espirituais, os Anunnaki são descritos de forma muito mais concreta. Seus nomes, cargos e cargos são meticulosamente detalhados nos registros sumérios, e suas histórias falam de batalhas, alianças e governança, como se fossem figuras históricas reais e não apenas arquétipos abstratos. Mas há algo ainda mais surpreendente. Os sumérios afirmavam que a própria humanidade foi criada por esses seres. Segundo textos antigos como o Enuma Elish e a epopeia de Atrahasis, os Anunnaki deveriam manipular a matéria primordial para gerar o homem, moldando-o à sua imagem e semelhança. E para que propósito? Para servir como trabalhadores, auxiliares dos deuses na construção de cidades e templos. Se essa ideia é tão familiar, não é por acaso. Narrativas semelhantes aparecem em outras tradições. O Antigo Testamento fala de um Deus que cria o homem a partir do pó da terra, enquanto mitos egípcios, maias e hindus também mencionam divindades responsáveis pela gênese humana. Mas por que diferentes civilizações, distintas pelo tempo e pelo espaço, contam histórias tão parecidas? Seria coincidência? Ou um eco de algo que realmente aconteceu? Ao longo da história, esse conhecimento foi sistematicamente ocultado. Com o avanço de novas religiões e impérios, os antigos deuses foram substituídos por dogmas mais controláveis. Os registros sumérios, escritos em cuneiforme, uma língua esquecida por milênios, encontrados enterrados sob as areias, do tempo até sua redescoberta no século XIX. E é aqui que a história se torna ainda mais intrigante. Os estudiosos que traduzem essas tabuletas encontraram algo desconcertante. Exceções que referem não apenas eventos históricos, mas também conhecimentos científicos muito além da capacidade da época. A estrutura do sistema solar, os ciclos planetários e até mesmo conceitos avançados de engenharia e genética ocultos nos mitos sumérios. Então, quem realmente eram os Anunnaki? Criadores? Exploradores? Mestres de uma ciência esquecida? A resposta está nas entrelinhas dos registros antigos.
e na forma como diferentes tradições reinterpretaram esses relatos ao longo dos séculos. A verdade sempre esteve diante de nós, escondida não por sua ausência, mas por nossa incapacidade de enxergá-la. Se quisermos compreender a verdade oculta sobre os Anunnaki, precisamos ir além da visão tradicional dos mitos sumérios. Devemos aprofundar nos detalhes, nas metáforas e nas conexões entre os relatos antigos e o conhecimento moderno. As inscrições cuneiformes falam de um grupo de entidades celestiais lideradas por figuras como Enki, Enlil e Anu. Cada um desempenhava um papel distinto na ordem cósmica e na relação com os humanos. Mas quem realmente eram essas figuras? Seres espirituais, extraterrestres ou governantes de uma civilização avançada que precedeu a nossa? Para muitos estudos alternativos, os Anunnaki não são meras divindades mitológicas, mas uma casta de seres que possuíam conhecimento científico e tecnológico muito além da humanidade que aquela época poderia conceber. O legado perdido da criação. Segundo o mito sumério da criação, houve um tempo em que os Anunnaki trabalharam na Terra para extrair recursos. Mas diante da exaustão e do descontentamento, decidimos criar uma nova forma de vida para auxiliá-los. Foi então que Enki, o deus da sabedoria, e Ninhursag, a grande mãe, conceberam os primeiros humanos, moldados a partir de uma substância primitiva misturada com a essência dos deuses. Seria esse um relato simbólico ou uma descrição primitiva de manipulação genética? Curiosamente, esse mito ecoa em outras narrativas ao redor do mundo. Os textos sagrados hindus falam dos Devas, seres que intervieram no destino humano. O Gênesis bíblico menciona os Néfilim, os filhos dos deuses, que tomaram esposas humanas. Civilizações pré-colombianas como os maias e os astecas relatam que seus deuses desceram do céu e ensinaram os segredos da astronomia e da arquitetura. O padrão se repete, mas a questão permanece. Por que esses temas são recorrentes em tantas culturas? A conexão com o cosmos, outro detalhe surpreendente sobre os sumérios, é o seu conhecimento astronômico avançado. De acordo com suas inscrições, eles já sabiam da existência de planetas que só foram confirmados pela ciência moderna séculos depois. Mas há algo ainda mais desconcertante. Os sumérios falavam de um misterioso corpo celeste chamado Nibiru, um planeta cuja órbita seria extremamente alongada, levando milênios a completar um ciclo ao redor do Sol. De acordo com alguns teóricos, esse seria o mundo de origem dos Anunnaki, uma grande distância de onde viajaram até a Terra. O que isso significa? Será que os antigos estavam relatando uma presença extraterrestre? Ou será que esse planeta simboliza algo mais profundo, um ciclo oculto de transformação e evolução que a humanidade ainda não compreende totalmente? Seja como for, a conexão entre os Anunnaki e os segredos do cosmos permanecem um dos maiores enigmas da história. E à medida que desvendamos essas pistas, novas perguntas surgem. Os Anunnaki ainda estão entre nós? Se os relatos sumérios falam de uma antiga intervenção dos Anunnaki na criação da humanidade, o que aconteceu depois? Eles simplesmente foram embora? Ou sua influência persiste até hoje? Muitos textos antigos sugerem que os Anunnaki governaram a Terra por milhares de anos, estabelecendo reinos e civilizações sob sua tutela. Eles eram descritos como soberanos que concediam poder aos reis humanos, ensinavam artes, ciências e regulavam a ordem do mundo. Mas algo mudou. As lendas dizem que, em algum momento da história, os deuses se afastaram. O que teria provocado essa retirada? A guerra entre os deuses, um dos relatos mais intrigantes dos textos sumérios,
descreve uma grande disputa entre dois líderes Anunnaki, Enki e Enlil. Enki, considerado um benfeitor da humanidade, teria se rebelado contra as diretrizes de Enlil, que via os humanos como meros servos. Esse conflito teria culminado em um grande evento cataclísmico, descrito em várias tradições como um dilúvio global. A epopeia de Atrahasis, um dos textos mais antigos da humanidade, menciona como os deuses quiseram exterminar os humanos devido à sua crescente multiplicação e desobediência. No entanto, Enki teria avisado um humano, Atrahasis, ensinando-o a construir uma embarcação para sobreviver à devastação. Essa história lembra algo familiar? Sim, é praticamente idêntico à narrativa bíblica de Noé e à lenda hindu de Manu. Mas e se esse dilúvio não fosse apenas um evento natural? Algumas teorias sugerem que os Anunnaki poderiam ter desencadeado ou previsto esse cataclismo como uma forma de reiniciar a humanidade. Isso poderia explicar por que tantas culturas falam de uma idade dourada perdida e de um tempo em que os deuses andavam entre os homens. Os Anunnaki ainda estão entre nós. Se os Anunnaki realmente interagiram com os humanos no passado, onde estão agora? Foram. Embora ou continuem a influenciar o destino da humanidade de formas sutis, aqui entramos em um dos temas mais controversos da pesquisa sobre os Anunnaki. A possibilidade de que sua linhagem tenha continuado através de certas elites ao longo da história. Na antiguidade, reis e faraós alegavam descendência direta dos deuses. A monarquia divina dos sumérios passou para os egípcios, depois para os imperadores de Roma e até mesmo para algumas dinastias da era moderna. Seria possível que essa ideia de direito divino de governar tenha raízes na linhagem Anunnaki? Outra hipótese levanta a ideia de que os Anunnaki nunca partiram completamente, mas que sua presença se tornou oculta, operando através de sociedades secretas, símbolos e arquétipos que moldam o curso da civilização. Os sumérios descreveram os Anunnaki como mestres do destino, mas quem realmente está escrevendo o destino da humanidade hoje? Se essas entidades ainda exercem influência sobre nós, estaríamos prontos para perceber? Ou será que fomos condicionados a não enxergar a verdade? Se a história dos Anunnaki é mais do que um mito, o que isso significa para nós hoje? Como esse conhecimento pode transformar nossa visão do mundo e nosso próprio potencial? Ao longo dos séculos, a verdade sobre esses seres foi distorcida, apagada ou reinterpretada por religiões, impérios e sociedades secretas. Mas permanece uma questão essencial. Por que esse conhecimento foi ocultado? A resposta pode estar no poder que ele confere. Os antigos sumérios não viam os Anunnaki apenas como deuses distantes, mas como seres que transmitem sabedoria, códigos de conduta e até práticas espirituais que poderiam elevar a consciência humana. O verdadeiro segredo pode não estar apenas em quem eram os Anunnaki, mas não que eles sabiam e não que ensinaram à humanidade. 1. O legado dos Anunnaki e o despertar da consciência, uma das maiores lições que podemos extrair das tradições sumérias é que a humanidade não é apenas um produto do acaso, mas uma espécie moldada por forças superiores, sejam elas divinas, extraterrestres ou simplesmente uma inteligência além da nossa compreensão. Se isso for verdade, então nossa existência tem um propósito maior de que simplesmente sobreviver. Muitas escolas esotéricas falam de um DNA adornado na humanidade, uma potencialidade que nunca foi plenamente ativada. E se os Anunnaki deixaram um código oculto dentro de nós, uma chave para um nível superior de consciência? Práticas antigas de meditação, ativação de chakras e acesso a estados alterados de percepção podem ter sido herdadas dessa era perdida. Os sacerdotes sumérios realizaram rituais para se conectarem com as divindades, e muitas dessas técnicas são semelhantes às descobertas em tradições espirituais ao redor do mundo.
Ao explorarmos esses ensinamentos, podemos acessar partes esquecidas do nosso ser, expandindo nossa percepção da realidade e do nosso próprio potencial. 2. O conhecimento Anunnaki e o poder das linhagens. Se os Anunnaki influenciaram as civilizações humanas, isso também significa que seus ensinamentos foram passados de geração em geração, muitas vezes dentro de grupos específicos que mantiveram esse conhecimento oculto. Hoje, vemos resquícios desse legado em símbolos espalhados por templos, monumentos e até nas estruturas de poder da sociedade moderna. O estudo da simbologia esotérica, dos arquétipos e dos sistemas de controle pode nos ajudar a entender como essa influência ainda molda nossa realidade. Mas o mais importante é que a reflexão do sistema é aprender como transcender suas limitações. A verdadeira libertação começa quando tomamos consciência de que a história que nos foi contada pode não ser toda a verdade. E, ao compreendermos isso, nos tornamos os verdadeiros mestres do nosso próprio destino. O caminho para redescobertas. Os Anunnaki foram verdadeiros mestres de sabedoria. Então, o maior segredo que podemos aprender com eles é como recuperar nosso poder interior. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar nesse processo. Autoconhecimento profundo. Questione tudo o que lhe foi ensinado sobre sua origem, propósito e potencial. Meditação e ativação energética. Muitas tradições antigas falam de técnicas para despertar a consciência, e elas podem estar ligadas aos ensinamentos Anunnaki esquecidos. Estudo de textos ancestrais. A sabedoria dos sumérios, egípcios e hindus pode conter fragmentos da verdade original antes de ter sido distorcida. Desprogramação mental. Liberte-se das narrativas impostas e reconstrua sua própria visão do mundo com base na busca genuína pelo conhecimento. A verdadeira herança dos Anunnaki pode não estar em uma raça perdida ou em um planeta distante, mas dentro de nós. A pergunta que resta é: estamos prontos para despertar? A história dos Anunnaki transcende os mitos sumérios. Não se trata apenas de antigas divindades ou lendas esquecidas, mas de um mistério que ecoa através do tempo, oculto nas entrelinhas da história humana. As tabuletas sumérias nos falam de seres que vieram do céu e moldaram o destino da humanidade. Mas as perguntas permanecem: quem realmente eram eles? Por que sua história foi apagada ou distorcida? E qual o verdadeiro impacto que deixaram em nosso mundo? Se eram deuses, por que tantas culturas diferentes contam narrativas semelhantes? Se eram mestres da ciência e da engenharia, por que tanto do seu conhecimento parece avançado até para os padrões modernos? Se sua linhagem se perpetuou ao longo do tempo, o que isso significa para o destino da humanidade? Talvez a grande questão nunca tenha sido se os Anunnaki existiram, mas sim se estamos preparados para compreender o que eles realmente representavam. Ao longo dos séculos, esse conhecimento foi velado, resguardado por sacerdotes, reis e sociedades secretas. Mas hoje, estamos em um momento singular da história, um tempo de redescoberta, onde aqueles que buscam a verdade podem encontrar as peças desse grande quebra-cabeça espalhadas por todas as culturas do mundo. A verdadeira jornada não é apenas sobre descobrir quem foram os Anunnaki, mas sobre despertar para o que isso significa para cada um de nós. A humanidade sempre esteve sob a influência de forças superiores, ou temos dentro de nós a centelha para transcender esse ciclo e nos tornarmos os mestres do nosso próprio destino? A resposta está oculta, esperando para ser desvendada. A pergunta que fica é: você está pronto para enxergar além do véu?